Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o editorial e sobre as orações subordinadas. Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa. Vamos aos conteúdos? O editorial. Você costuma observar os editoriais dos jornais e revistas? Sabia que o editorial sempre apresenta a opinião da instituição a respeito de determinado assunto? Sim, o editorial é, portanto, um texto de opinião. O editorial, sua composição, é estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto é uma apresentação do jornal ou revista, como um convite do leitor. Por isso que você, às vezes, a maioria das vezes, você encontra ali o editorial como carta ao leitor, que é o texto onde a instituição, ela expõe a sua opinião frente a um determinado tema. É um texto publicado na imprensa, ou seja, em jornais, revistas ou sites em que possui conteúdo opinativo, isto é, que apresenta a opinião da instituição a respeito de determinado assunto, sem ter que cumprir com a obrigação jornalística de imparcialidade. Ou seja, imparcial é quando você não dá opinião. Aqui, neste caso do editorial, o texto apresenta ali sempre uma opinião. Nós vamos também ler e interpretar o editorial do Diário do Nordeste, que fala sobre educação e desigualdade. No Brasil, os alunos com melhores condições financeiras concluem o ensino médio na escola pública, tendo aprendido o adequado em língua portuguesa. Mas, entre os mais pobres, não é assim, o mesmo não se registra. A proporção é de 83% para o primeiro grupo e 17% para o segundo. Vamos também analisar o predicativo, que é o termo do predicado, e ele atribui uma característica ao sujeito. Por exemplo, o aluno é dedicado. Dedicado é uma característica que eu atribuo ao aluno, portanto, é um predicativo do sujeito. Vamos analisar também a oração subordinada subjetiva predicativa. A oração subordinada subjetiva predicativa é aquela que exerce função de predicativo do sujeito em relação à oração principal e vem sempre depois do verbo ser. Analisar também, fazendo uma comparação com a oração subordinada subjetiva e predicativa. É preciso então que cada um assuma seu papel. Quando o verbo da oração principal possuir um sujeito, toda oração assumirá a função de sujeito, portanto será predicativa. Nossa esperança é que cada um assuma seu papel. Se já houver sujeito e o verbo de ligação na oração principal, a outra será predicativa. Vamos interpretar também o texto. Através da interpretação do editorial, Educação e Desigualdade, percebemos que seria possível e indispensável agregar esforços e reservar investimentos para que mais alunos concluam o ensino médio e aprendam minimamente a língua portuguesa. Também analisamos algumas orações subordinadas presentes no texto. Nesse vídeo, nós falamos sobre o editorial e as orações subordinadas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!